Mas agora temos o nosso grande brother da Jovem Pan, que manja muito de política, o comentarista e escritor que está lançando o seu livro, A Construção da Maldade. Com vocês, Roberto Mota. Boa tarde, Fala, meus amigos. Motinha. Fala, Mota. Prazer voltar aqui. É sempre uma alegria. Agora eu fiquei feliz que você veio aqui. O dia que você veio eu não estava. E caiu. O que é A Construção da Maldade? É um livro escrito em linguagem clara, fácil, que todo neutra não. Ele é um livro imparcial, mas não é isento. Boa. Entendi. Mas ele conta. E é honesto. Mas E ele é honesto. isso é o mais importante. Ele conta de uma forma fácil de entender. Tem gente que lê o livro em 2 dias. Porque nós vivemos sempre com medo no Brasil. Porque a segurança pública do Brasil foi destruída. Você vai lembrar, Emílio, de um tempo em que a gente andava nas ruas do Brasil sem medo de ser assaltado o tempo inteiro. Eu Sim. vivi isso, né, na minha Pinando adolescência. Sim. Existia uma época no Brasil que as casas não tinham cerca elétrica, como tem, né? Exatamente. Eu morei aqui Baixo, na vizinhança. carros lá. blindados. Carro blindado, eu vou dizer que aqui em São Paulo agora todo mundo tem carro blindado, lá no Sabe, Rio de tem. Janeiro não é assim. Mas existia uma época em que o brasileiro não andava com medo. Por que que isso acabou? Por que que isso mudou? Essa história que eu tento contar no livro, com dados, com fatos, com referências, para que a turma do contra não diga é mentira, é fake news. Tá tudo documentado lá. Pô, estamos muito curiosos. Então, tá aí o livro, acabou de sair, chama A Construção da Maldade. Mas fiquei curioso. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que a pior coisa do Brasil é a insegurança que a gente tem. Eu acho que esse é o grande problema do Brasil. É esse negócio de você sair na rua sempre olhando, paranoico, falando, será que eu vou Será que eu volto? conseguir virar aquela esquina? Isso eu acho que é a pior coisa que a gente Não tem dúvida nenhuma, Emílio. Eu saí do Brasil em 1989 por causa disso. Eu resolvi ir embora do Brasil e aí acabei indo, fiz um processo seletivo, acabei conseguindo um emprego no Banco Mundial, fui trabalhar lá, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a minha grande surpresa foi o seguinte, simplesmente naquela época, pro americano, não existia essa questão de segurança. Não existia. Um americano mora numa casa que não tem muro. Sem cerca, né? É Uma a do lado coisa da outra. mais maluca. Você fala, pô, mas o que impede alguém de entrar na casa e invadir? Tem uma série de coisas que impedem, né? A forma que a polícia trabalha, as leis, a severidade das agilidade. leis, o fato de que muitos americanos têm arma em casa. Mas, enfim, não existe na rotina do americano isso. Essa coisa que a gente tem no Brasil. Você planeja a sua vida em torno da segurança. Em torno da segurança. E aí, quando eu voltei, isso me impressionou tanto. Eu participei da criação do Partido Novo junto com o João Amoedo, né? Que você tem um livro também. Tem outro livro que é Os Inocentes do Os Leblon, Inocentes que do conta Leblon, essa história. que também é muito legal. E aí eu falei, pô, não tem pauta mais importante do que essa. Isso foi lá por volta de 2009, 2010, e foi por isso que eu me interessei por segurança pública. Eu fui tentar entender por que o Brasil é assim e nos Estados Unidos não é, em outros países. Se você olhar na América Latina, hoje só Venezuela e México tem níveis de criminalidade parecidos com os do Brasil. O México é México, o exército tá na rua. E diz que vai ficar até 28 lá. Lá tem um problema do cartel Tem de exército drogas, na rua. Você anda na rua no México, tem um cara do exército. Ô, Mota, não sei se você tá com a impressão, a gente pode falar da pandemia, o caramba, o que a gente tá vendo de assalto agora, em casa, agora há tempos atrás, aqui na Avenida Paulista, os caras roubando o celular. Você acha que deu uma piorada, tá num momento agora, golpe do Pix? Qual que é a sua sensação, assim, que você acompanha tão de perto? Os números aqui de São Paulo dizem que houve uma queda de homicídios, que ainda não sabe, ninguém sabe explicar muito bem por quê. Porque ainda não se fez nenhuma análise adequada, mas o número de assaltos aumentou muito aqui, né? Eu acho que isso é consequência dos bandidos ficaram sem trabalhar na pandemia, agora estão tentando recuperar. Mas o que acontece, Zuckerman? A lei brasileira é extremamente leniente com bandido. O sujeito que é pego hoje, se o cara bota uma arma na tua cabeça e te assalta, se por acaso a polícia vem e prende ele na hora, isso só acontece em 2% dos casos, tá? 98% dos casos, o bandido escapa e não é preso. Se ele é preso, no dia seguinte ele tem uma chance de ser solto na tal da audiência de custódia. Isso. Que é como como se fosse um serviço de atendimento ao cliente por um bandido. Isso. Ainda se ele não for solto, ele é condenado hoje, eu acho que por um assalto à mão armada, se eu não me engano, é 6 anos e 8 meses de prisão. Mas é de mentirinha. Sim. Porque se ele cumprir um Bom sexto comportamento. disso, não
não precisa nem nada. Ele pode ter tido antecedentes, ele pode ter tido tudo. Com 1 ano e 1/6 disso, quer dizer, dá 1 ano e 4 meses. Ele é solto. Ele é muito esculachado, né? Olha, é infantil, Emílio, é infantil. Você sabe, cara, aqui na Paulista, eles roubam um celular. Tem planos. Assustador. O Delari é da nossa... A população agora, a população, ela sai correndo atrás, sai gritando, meu celular, pega ladrão, sai todo mundo atrás do ladrão, segura o ladrão, pega o celular, devolve pra vítima e solta o ladrão. Porque não tem o que fazer. Porque a polícia fala... Se eu levar pra custódia, ele sai antes que eu. Então isso nem vale a pena. Então olha o esculacho. Ponto que a gente chegou. Olha o esculacho que é isso da população correr atrás do bandido, pega só o celular, devolve pro dono e solta o bandido. E tem mais, durante a pandemia, eles soltaram, não sei se vocês lembram desses dados, durante a pandemia foram soltos 60 mil criminosos que estavam presos para que eles fossem preservados da pandemia. Enquanto nós fomos obrigados a... Olha a coerência. A gente tinha que ficar em casa, né? Agora os bandidos foram soltos, 60 mil. Ô Mota, você que viveu nos Estados Unidos, a gente estava até conversando isso outro dia na Dirce. O que você acha de uma questão... Se o Brasil ele funcionaria melhor no federalismo, onde os estados teriam autonomia, porque cada lugar tem as suas qualidades, peculiaridades, né? Você acha que no Brasil funcionaria melhor ser o federalismo, onde os estados eles julgariam as próprias leis? Eu acho difícil ser pior do que no modelo atual. No modelo atual, você coloca a decisão sobre a vida de centenas de milhões de pessoas... Centralizada em Brasília. Na mão de 2 ou 3 burocratas lá em Brasília. E aí o cara toma uma decisão que afeta todos nós e a gente não tem alternativa. Por exemplo, nos Estados Unidos, a lei penal é estadual. Sim. Então, um estado admite pena de morte, o outro não. E aí, o que você faz como cidadão? Eu prefiro pena de morte. Então, eu vou morar num estado que tem uma lei mais rigorosa, né? Que está acontecendo agora a migração de muita gente da Califórnia, que tem uma lei penal totalmente relaxada, para estados como o Texas, que tem uma lei mais dura. É liberdade de escolha. E nesse ponto eu acho interessante, Mota, porque as pessoas elas gostam de resumir muito o debate. E existe uma análise multifatorial que você provavelmente faz no seu livro, que abarca vários temas, né? Eu gosto de levantar sempre os dados gerais. Estados Unidos, 330 milhões de pessoas. Brasil, 213. Lá, de armas, 393 milhões de armas. Brasil, 1 milhão. Né? Que a gente viu agora os CACs que subiram de 250 mil para 1 milhão. E você vê o índice de homicídios. Brasil, quase 50 mil. Estados Unidos, 17 mil homicídios. Quer dizer, existem fatores que são muito relevantes e a esquerda gosta de toda hora falar que isso daí é uma bobagem nossa, que isso daí é mentira, que isso daí vai gerar mais homicídio. Por que eles fazem isso? A que você atribui esse discurso da esquerda? Ideologia. Isso é pura ideologia. Tem um outro exemplo que é Portugal. Se você pegar Portugal tem 3 vezes mais armas por habitante do que o Brasil tem. O índice de homicídio de Portugal é inexistente. Você pega, se eu não me engano, em 2017 o Brasil teve 65 mil homicídios. Portugal teve, não me lembro o número agora, está no meu livro, mas um número assim que eu achei que era erro, que o número era tão pequeno que eu achei que era erro. Caramba. Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. Falam. Terceiro mais seguro. Agora tem um amigo meu, que é seu xará, o Herbert Mota, pegou mal. Porque ele mora nos Estados Unidos, ele falou, pergunta pro Mota, que nos Estados Unidos que a gente tanto defende, hoje tá tendo muito assalto em shoppings, na Europa tá tendo assalto também de celular nas ruas, em Chicago. Calma, você não mora lá. Isso? É igual o Brasil. Opa! Vamos lá, Chicago, Washington e São Paulo é a mesma coisa. Tem que sair o mundo não é a Granja Viana, Emilhão. Deixa eu falar. Chicago, todo mundo, os ricos têm carro blindado. Você tá lá? Você viu ou não? Você tá lá? Uma loucura. Existe sim um aumento enorme da violência nos Estados Unidos, em Chicago, em Miami. É verdade. Isso é verdade. É que o Zé Granja ele não sai de casa. É igual Guaianazes. A vida não é uma charrete, meu amigo. É Guaianazes. Você vai lá no Pesca e Pague e acha que a vida... Osasco. Um carro importado. E Osasco. Não vou discutir. Só pra defender Guaianazes não é assim, tá? Por exemplo, se você for tá agora... acompanhando, você não vai. Se você for agora... Miami tá terrível. Herbert. Não, Miami, os caras pegam um relógio. Você não viu. Você não viu. Celular, porque os caras estão assaltando por causa do auxílio lá. Que negócio de $900. Teve o que aconteceu nos Estados Unidos. Como é que chama o seu amigo? Herbert Mota. Herbert. Um abraço. Boa sorte. Boa sorte pra Qualquer você. coisa fode pra Roraima. É Mota. O Emílio tem razão.
apesar do aumento, os índices criminais dos Estados Unidos como um todo, eles desaparecem, são quase invisíveis comparados com o do Brasil. Agora, esses exemplos que você falou, isso é o resultado de políticas implantadas a partir da pandemia, quando começou o movimento nos Estados Unidos chamado Abolish the Police. Isso. Que é acabem com a polícia. Que é o Black Matters lá. O Black Lives Matter. É destruir polícia. E o Freixo tem, no Rio de Janeiro, proposta de desarmar a polícia. E desmilitarizar a polícia militar, Mas o Defund the Police, essa prefeita de Chicago ficou conhecidíssima, é a Larry Lightfoot, eu esqueci o primeiro nome dela, mas o sobrenome dela é Lightfoot, é democrata. Isso aconteceu principalmente nas cidades dominadas pelo Partido Democrata, e teve cidades dessas que tinham proposta dos vereadores de acabar com o departamento de polícia, criar uma outra coisa mais fofa, mais inclusiva, e tem índices que, assim, dispararam. Na medida dessas ações contra a polícia, né? As ações dos antifas, Attack the Police, isso é resultado da... E nesse teu livro, Mota, da Construção da Maldade, quando começou essa questão de você pegar a polícia e a gente vê, né, nas matérias, não, que absurdo, não morreu nenhum policial nessa ação. Quando é que começou essa questão de você diminuir o policial e o porquê que acontece isso? Olha, o marco histórico é na última edição do Código Penal, da Lei de Processo Penal, que foi... em 1984. De lá para cá, isso foi começando a acontecer progressivamente. Esses movimentos têm a influência de gente que vem de fora para cá, de dinheiro que vem de fora, que financia um ecossistema de ONGs enorme, cujos nomes vocês veem todo dia nos noticiários, né? Olha, a ONG XYZ publicou um novo relatório sobre massacres no Rio de Janeiro. O relatório diz que a cada 3 dias acontece um massacre no Rio de Janeiro. Aí você pega o relatório foi feito por um historiador, por um sociólogo, por um geógrafo, assim, por ninguém com experiência policial. O que eles fazem? Eles pegam os dados que estão disponíveis para todo mundo, massageiam esses dados, reempacotam e criam uma narrativa que é sempre atacando a polícia. Então, quando você recebe esse tipo de informação todo dia, o que acontece? Você passa a acreditar que realmente a polícia não serve para nada, é uma porcaria, só tem corrupto, todo mundo que morre baleado numa comunidade morre por causa da polícia, e você fica se perguntando, cadê os traficantes de drogas? Não sei se alguns de vocês já tiveram o azar de entrar por acaso numa favela do Rio de Janeiro. Você entra e tem 3 ou 4 rapazes com fuzil, última geração militar, e eles não são nem do Exército, nem da Marinha, nem da Aeronáutica, nem da Polícia, nem dos fuzileiros navais. Mas são mais respeitados, né? Eles impõem a lei. Aqui tem um caso que eu cito no meu livro, de uma favela aqui em São Paulo, eu esqueci agora qual é o nome, mas que colocou uma faixa dizendo que é proibido fazer aquelas manobras de motocicleta, né? Sim. Chamar no giro, né? Como é que chama? Tirar no grau, chamar no giro. Os caras botaram uma faixa lá, é proibido, assinado a firma, e acabou. Porque se você desobedecer... Né? Agora, a lei do Brasil está indo em sentido contrário. É tudo maleável, tudo fofo, solta o cara. Então... a gente está indo na direção contrária. Mota, até queria pegar carona nesse assunto mesmo, que assim, muitas comunidades, favelas e tudo mais, a gente percebe que às vezes, que nem esse exemplo que você citou, provavelmente é o de Heliópolis. Aqui em São Paulo tem Paraisópolis também, e você vê que assim, eu não vou falar leis, mas eles têm regras que assim, são estipuladas pelo tráfico local ou qualquer outra coisa do tipo. É o tribunal. Exato, então, pelo tribunal. Eu conheço o tribunal também. Conheço os caras do tribunal. Um salve pra vocês. Foi livrado. Lógico. Por quê? Claro. Porque assim, parece, pra grande população, parece que as autoridades não fazem nada quanto a isso. Por quê? Desde 1984 se vem modificando a legislação para dar cada vez mais direitos e benefícios ao bandido e restringir cada vez mais os direitos da população. Então, por que a polícia não faz nada? Se a polícia for lá... Não sei se vocês viram, semana passada... A polícia não entra. A Polícia Rodoviária Federal prendeu uns caras com um montão de cocaína e o juiz
questionou os policiais, como é que vocês sabiam que aqueles tabletes lá eram cocaína, não eram rapadura? Vocês viram essa notícia? Gente, é verdade. Né? E aí mandou soltar os caras. Mota, o ministro do Supremo falou, 1 quilo de maconha. O que é 1 quilo de maconha? Deixa aí. Pô, esculachou, cara. Paciência. Esculachou. Que se dane. Vocês que se virem aí. É isso aí. E vou dizer uma coisa pra você. E esse negócio que o cara fala da favela e tal, interessa ao político. Porque o político que consegue entrar lá, essas organizações que entram ganha lá, todos os votos, rapela. ganha todos os votos daquela galera. Fala, ó, compra os nós votos. vamos cuidar de vocês, tá legal? Porque o Estado não cuida de vocês. Isso funciona ainda. O Estado é muito mal. Essa compra de votos é isso aí, na comunidade é uma aí, prática que ainda existe e funciona. Se você olhar, olha o Rio de Janeiro, o mapa do crime e o mapa eleitoral, vê quem são os caras que se... Tem caras que você fala, como é que esse cara se elege? Onde é que esse cara tira voto? Faz a pesquisa que você vai ver. E tem uma coisa muito interessante que o grande Enéas perguntou uma vez. Muito obrigado. O Enéas dizia, o sujeito assalta você para pegar o seu dinheiro e ir comprar droga na boca. Por que ele não assalta a boca direto? Né? Por que ele assalta você para pegar o dinheiro para ir na boca? Por quê? Porque na boca existe uma lei. Exatamente. Ou seja, é aquela questão, o crime é organizado, né? O crime segue a lógica da punição. Essa é a lógica mais antiga da humanidade. É a lógica que todos nós usamos, né, no nosso dia a dia. Você recompensa quem faz a coisa certa e pune quem faz a coisa errada. No Brasil, você acabou com isso. A lógica agora é o seguinte, se o cara fez uma coisa errada, violenta, obscena, ele é um pobre coitado. Ele fez isso porque ele não tinha oportunidade. Você é que é o malvado, você que foi assaltado, a culpa é sua. Privilegiado. Você... Por que você tava andando ostentando um iPhone 14, né? Mota, Tipo isso. Mota, me fala uma coisa. Por que você não foi para? Por que você não foi candidato agora? Já foi. Não, eu já fui 2 vezes, Emílio. Mas por que você não foi agora? Dessa vez eu resolvi não ir, eu preferi ficar aqui na Jovem Pan. Se eu fosse candidato, eu teria que sair da Pan e eu tô gostando pra caramba da experiência. Tá ganhando. É gostoso, né? Paga mal, né? Vamos ser honestos. Ele tem salário bom. Paga mal, né? Paga mal nós, ele tem um salário bom. A gente ganha mal pra Não, a gente tem que ser honesto. Cada vez ele vem com terno. A gente paga o A moto. gente fala que a gente fala aqui, Mota, que a gente é honesto. A gente tem que ser honesto com o nosso público. Podia dar uma melhorada pra nós. Olha, sempre, né? Sempre pode melhorar. E vou dizer uma coisa pra você, a audiência da Jovem Pan é bacana. Não, é fantástico. É um público muito legal, Eu cara. vou te falar, eu cheguei aqui, da outra vez que eu cheguei, que eu vim, como é que chama? O comissário de bordo já me pegou pra conversar no avião. Dessa vez não aconteceu isso, mas eu cheguei aqui, deixei a mala no hotel, saí pra andar, passei na frente do restaurante, o cara, vem cá, eu quero apertar sua mão, eu quero falar que, pô, você me representa. O Emílio adora isso. Foi lá e te assaltou. Não tem, não, por que me assaltou? Pô, foi me dar os parabéns. E aí o garoto que tava passando de moto também parou pra falar comigo. O celular. É o Domingos, que era o cara do restaurante, e o Nildo, Domingueiras. que tava de moto. Cara, e sabe o que eles me dizem? Vocês me representam. Vocês falam o que eu não tenho espaço pra falar. Não tinha uma emissora que tinha esse pensamento. Os caras chamam a gente de bolsonarista meio que pra sacanear. Ah, mas é só o Superman, né? Não, pera lá. Não, bolsonarista Você tá é só muito... o Superman. Não se empolga. Eu tô falando o seguinte, como é que eles chamam? Como é que eles chamam agora? É um monte de empresas. Consórcio. O consórcio. Da velha imprensa. Não é velho. É porque a gente também é velho. Tem 80 anos isso aqui. Então não é velho que o rádio não tem. Mas o modelo é novo. Não, vem não. Tá bom. Mota, Tomou também. os caras estão chateados de ter uma emissora que pelo menos põe os dois lados. Exatamente. Tem um piperno e o Superman. E tem o Superman. Sim. Entendeu? Eles não conseguem... Eles não conseguem assimilar isso. Não consegue. Entendeu? Não conseguem assimilar. Porque tinham muito poder. Muito. E tem outra coisa, Emílio, que eu acho que é muito importante, que eu não sei se vocês percebem isso. A gente fala de um jeito que as pessoas entendem. Sem empáfia. Não tem frufru. Sem arrogância, sem aquela linguagem embolada, que o cara não tem nada pra dizer, ele fica ali meia hora falando um troço, que você espreme daquilo ali e não sai. E é uma explosão controlada também, porque ninguém
fala o que a gente deve ou não falar aqui, ninguém impede a gente de falar sobre algo. E daí quando tem a treta, que é o que o pessoal vê nos debates, nas discussões do 3 em 1, da opinião, as suas com a Amanda, que eu adoro assistir no Jornal da Manhã. Não, é treta. Não é treta. E a Amandinha, hein? Mas aquilo é legal, aquela dinâmica é legal. Bom contraponto. Ela é bom contraponto. Porque senão é legal isso. Mas o pessoal gosta disso. Eu não gosto daquele jeitinho dela. Ela é muito... Você não conhece, ela é simpática. Ela é simpática. Eu não conheço ela pessoalmente. Simpática. Ela é simpática. É que ela também fala pessoalmente. É jornalista. É simpática. É jornalista. Não, mas ela é muito... É voz impostada, mas é jornalista. Sabe, é muito... Pela manhã. Ai, olha... Sabe, essa colocação que você fez. Não foi pertinente. Não foi pertinente. Essa colocação não é muito tive essa percepção. Não, desta maneira que você fez. Meio professorinha. Mas não leva pra casa, professor. porque esse Você negócio é difícil. A gente tá vendo os caras saindo na mão, um filmando o outro, se xingando. É um momento Você tem que ganhar no argumento. É o argumento, né? Isso você não perder a elegância, né? Não, você tem que ganhar no argumento e é muito fácil ganhar no argumento, né? Quando você tem dados, um mínimo de oportunidade para examinar aquilo que está sendo dito, né? Quando você tem espaço, acho que é importante, Marco. Isso que você falou é demais, porque eu não acreditei na experiência que eu tive aqui, né? Porque eu fui convidado para participar. Então tá, primeiro dia você vai lá. E eu fiquei aguardando as instruções. Ué, o que eu posso? Você só entrou no dizer, ligou a câmera e eu comecei a falar o que eu queria. Mas que é muito desorganizado. Também tem essa. É que a turma esquece de falar, te ligar. Isso aí não é porque... É bem desorganizado. Ô, Mota, é um Delari que organiza. O roteirista é preguiçoso. Fica falando, Mota, manda o tema aí, cara. Mota, acho que a experiência... Eu tenho que contar para as pessoas isso. É muita liberdade. Mas então, pô, que legal que você tá gostando, e você é um cara que a audiência também gosta muito da sua colocação e... Ele é didático, né? Isso aí. Você fala bem. O que mais? Posso fazer uma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta... Reginaldo Enéas quer falar. Pode ir, Reginaldo? Vai. O que é isso? Já que eu fui interpelado pelo meu querido Mota, gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão do crime. A questão do crime, como o senhor mesmo diz, a construção da maldade. Eu gostaria de saber se no livro existem fatos impropérios que dizem o seguinte: a escalada do crime. O PCC ou qualquer outra facção que a pessoa começa de baixo e agora vai subindo, vira advogado, vira político, vira apresentador de TV. O crime é assim mesmo, Mota? Ou é tudo teoria da conspiração? Meu nome é Enéas. Qual é o seu nome? Olha, tirando a parte do apresentador de TV... Sensacional. O resto... Não tira não. Qual que é? Não. Do quê? O resto vale. O resto vale. O que acontece hoje? Existe no Brasil um ecossistema que ganha muito dinheiro com crime. Esse ecossistema não é composto só dos criminosos. É de muita gente. Por exemplo, você falou de celular. O cara rouba o celular, bota a arma na tua cabeça e meia hora ele vai vender esse celular em algum lugar. Tem um monte de lugar que compra celular roubado. Aí você pergunta, por que a polícia não vai lá e prende os caras? A polícia vai lá e prende o cara solto no dia seguinte. Porque receptação é um crime sem violência, entre aspas, e a pena máxima é 2, 3 anos de prisão, não dá cadeia. Como é que você vai combater o roubo de celular se o cara que compra o celular roubado continua fazendo o que ele quer? A outra coisa, desmanche de carro aqui em São Paulo também, que é um problema seríssimo, né? Tudo esquema. Tudo esquema. Então... Tem gente que ganha dinheiro comprando as coisas que são roubadas. Sim. Tem gente que ganha muito dinheiro defendendo os criminosos, né? Que é um dinheiro que não aparece. Tem gente que ganha dinheiro defendendo institucionalmente essas ONGs. Né? Tem ONGs que vivem de defender os bandidos, de dizer que os bandidos são pobres coitados, de defender a criação de direitos. Isso tudo é muito dinheiro circulando. E aí isso também chega na advocacia e na política também. Quando eu fazia a campanha, eu tinha um projeto sugerido por uma amiga minha magistrada, que era o seguinte, criar uma lei para que os advogados criminalistas tivessem que declarar nos autos do processo quanto eles recebem de honorários. Meu amigo, toda vez que eu faço um post com isso, você precisa ver os comentários que se seguem. Da OAB? Da OAB? Muita gente. Mas partindo desse princípio, a única coisa que eu vi aí, porque, por exemplo, você vê que a população
A população ela está preocupada com isso, tanto é que coloca deputado, que teve de capitão, isso, do exército, delegado, major, tal, não sei o que, sempre tem muito, porque isso é uma preocupação. Acho que a prioridade da população é a segurança. Sim. A única coisa que eu vi, o Derrite foi o Capitão Derrite. O Capitão Derrite. Ele não foi responsável passou no final. Que fez o negócio da saidinha. Sim, da proibição. Sim. Mas eu acho que foi a única coisa que eu vi ser... Se reeleito, o intuito dele é avançar nessa questão, nessa temática. Mas o que mais teve assim, de endurecer pena, de mexer no lobby é muito forte, Emílio. Se você amanhã se elege deputado e você consegue entrar numa comissão e inventa uma lei para endurecer, rapidamente você vai ver ser cercado de um monte de deputados contra o seu projeto. Você vai ver questionamentos ao seu projeto. Mas quem que faz lobby para bandido? Muita gente que ganha dinheiro. E você tem defensoria pública, você tem várias entidades do próprio eu Estado. sei, mas aí é o legislador, pô. Não, mas a pressão exercida em Brasília é sobre esses grupos de interesse. ONG de direitos humanos, defensoria pública, advogado que tem lobby em Brasília e o lobby é forte junto a ministros também. Eu não vou falar o nome aqui não, mas há um pouco mais de um mês, a gente entrevistou um representante de uma dessas ONGs aí, que tinha feito um relatório desses assim contra a polícia. Aí no ar eu perguntei para ele, vem cá, eu dei uma olhada na prestação de contas da sua ONG aqui e vi que o senhor recebeu $1 milhão da Fundação Open Society, que é a fundação do Jorge Soros. Qualquer um pode entrar no site da Open Society e ver as pautas da Open Society. É desencarceramento de criminosos, liberação das drogas, está tudo lá escrito. Aí eu perguntei para ele, eu me lembro, porque ele fazia parte de uma comissão também aqui do Estado de São Paulo, comissão que vigia a letalidade policial. Essa ONG faz parte... Como é que você recebe dinheiro de uma entidade estrangeira que tem uma pauta como essa? Como é que você se considera isento para tentar influenciar uma política nacional de segurança? Aí ele tossiu, espirrou, disse que nem sabia que recebia o dinheiro, mas que recebia não influenciava. E depois eu descobri que além desse dinheiro do Jorge Soros, ele recebe um dinheiro da ex-esposa do Jeff Bezos da Amazon. Olha só. Que também financia movimentos esquerdistas no mundo inteiro. É muita grana, Emílio. Só desses dois era mais de $2 milhões que uma ONG recebia. Porque tem muito isso, né? Tem muito filme, né, que a gente assiste de corrupção de polícia, né? A gente assiste filme americano que a polícia é corrupta. Não que não exista corrupção, claro, mas no mundo inteiro existe corrupção em todo lugar. Mas aí você vê isso aí e você vê que aqui no Brasil que a gente fala, né? Por exemplo, o bandido tem essas ONGs, tem o dinheiro, sei lá de onde vem o dinheiro pro bandido, sei lá quem se interessa pelo bandido. O policial, se fizer qualquer coisa errada, tem que pagar o advogado. É isso aí. Como é que pode o cara que tem essa condição de trabalho fazer um bom trampo? Imagina, você sai de casa todo dia, sujeito a morrer, salário, sujeito a ser exposto, né? Se você fizer qualquer coisa que possa ser interpretada, né? Como você viu outro dia, eu não me lembro qual foi o tribunal que proibiu os policiais de pararem um cara que está com atitude suspeita. A atitude suspeita não é mais suficiente para autorizar o policial. A atitude suspeita é a ferramenta básica do policial. Você é policial, você olha para um cara, você já sabe. Sim, claro. Deixa eu chegar lá porque ele está fazendo uma coisa na própria DPF. Então o policial é só policial porque ele tem um dom para ser policial. Tem uma vocação, uma vocação. Né? Mas aonde o cara que o policial, nasceu para ser na sua visão, onde o policial se corrompe? Quando o cara fala de milícia, qual que é um dos motivos? É o baixo salário? Não sei se você já viu um filme chamado Sérpico. É um filme americano, vale a pena todo mundo ver. Sérpico é um clássico. Ele conta um caso de corrupção na polícia de Nova York. Um policial chamado Sérpico descobriu um esquemão de corrupção na polícia de Nova York. Aí ele foi denunciar. Os colegas dele armaram uma cilada, fingiram uma operação policial na qual ele foi baleado, foi quase morto. Depois ele foi testemunhar no Congresso americano. Foi um dos maiores escândalos. A polícia, em qualquer lugar do mundo, ela trabalha na fronteira da sociedade. Então, você é policial. Você ganha R$10 mil, 15 mil, 8 mil. Amanhã você vai fazer uma operação policial, você estoura lá uma operação de tráfico que tem R$500 mil na mesa em dinheiro. Essa tentação está na sua cara todo dia. Do ser humano. Todo dia. Aí eu pergunto a você,
estende isso para todas as profissões, né? Qualquer profissão, na hora que você encontra... Se você jogar aqui, não sobra um centavo. Põe 100 pau Deixa aqui. Um centavo. Aqui não vem. Deixa aqui o Zuzu A gente não consegue Agora nem me fala uma É o coisa. Zuzu Então, mas leva você tudo. acha que tem que ser? Porque na minha época, gente... O que foi, Dedê? Break pra rede? Break pra rede. Break pra rede, então, Reginaldo. Vai lá, por favor. Pom. Muito bem. Continuamos na TV. Você sabe que na minha época, a polícia prendia por vadiagem. Vadiagem? É, você fica Se tivesse sem andando aí, trabalhar, bebendo um goró. Música do Zeca Cara, Pagodinho. o policial chegava pra você e falava assim... Tá preso. Não. Cadê a sua carteira de trabalho? É. Você tinha que andar com... Chamava gibi. Tá com gibi? Não, eu tô com o gibi aqui, tô tranquilo. Não era azul. Você tomando um rabo de O cara galo. prendia por vadiagem. Por vadiagem você encana. Então, amigo, era outra relação. Os Estados, Mas ruim, era né? Outra Os relação. Estados Unidos, em vários locais, tem isso, chama loitering. Loitering. Você tá aqui, você não mora aqui, você não trabalha aqui. Tá morando. O que você tá fazendo dando volta Mas aqui? também... Aqui em São Paulo a Não, gente mas tá vocês são a favor da vadiagem? A gente Ah, não, aprendeu e- uns e o 3 aqui na direito mesa. aí? Não, você não tá entendendo. Isso é atividade suspeita que a polícia rastreia pra impedir que ocorra. Aí ela vai lá e pergunta, cidadão, Ela pode pega o senhor abordar, está não fazendo aqui. prender. Eu Sou um pai de Só família, que tô hoje, passeando com o cachorro. lá no Rio de Janeiro, tá implementando, por conta da DPF que tá na mão do Faquin, curso antirracista de reciclagem de policial. Quer dizer, olha o nível da loucura. Sempre partindo dessa premissa, né? O policial é racista. A maior parte da força policial brasileira é negra, parda. É isso aí. É ridículo. Os argumentos são os mais ridículos que mas esse eu acho pessoal que usa. curso ou qualquer outra coisa que indique a possibilidade de melhorar, eu não acho. Não vai melhorar nada. Mas você sabe qual é o curso que deveria ser dado? Manual da Djamila Curso de Ribeiro. investigação. Sim, isso sim. Não sei se vocês já tiveram aqui, alguém já teve a experiência de ser assaltado e numa delegacia da queixa. Não, então, eu já tive a experiência de ser assaltado E assaltar na também. delegacia. E ser De assaltar preso. também. Assaltar eu assalto aqui no Pânico. Já tive a possibilidade não, já tive o desprazer de ser assaltado, mas também, tipo, quando eu era bem moleque, já tive o desprazer de, tipo, tá na rua, na frente da minha casa, a rota me parar e me colocar pra dentro com um tapa na orelha. Então, assim, eu acho Fizeram que muito bem. Também. Fizeram um pouco. Não, A meu orelha ficou melhor. meu pai pediu pros caras voltarem. Eu acho que, assim, todo curso ou qualquer outra coisa indicando, principalmente o lance da abordagem ou da investigação, eu acho isso mais do que necessário. Mas deixa eu te falar, eles estão dando curso sobre coisas que não tem nenhuma relevância para o trabalho policial. Sim. E aquelas coisas que têm relevância são completamente abandonadas. Eu vou te dar um exemplo mais gritante de todos. No Brasil, a polícia é dividida em duas: a polícia militar e a polícia civil. Isso é feito para não funcionar. Uma investiga e a outra... Aí você é assaltado na rua, você vai na polícia militar te ajuda, aí você vai numa delegacia, você faz um troço chamado registro de ocorrência, aí abre um inquérito. Isso é coisa do século passado. Passado não, de 2 séculos atrás. Isso não funciona. Por isso que no Brasil, 2% dos assaltos só são esclarecidos. Caraca. 2%. O Brasil tem muita coisa pra resolver, né, Mota? Pra virar um negocinho bom. Tem muita coisa pra resolver. No dia que resolver segurança. Mas você sabe também, mas você sabe também que as pessoas têm que entender uma coisa. Pra você manter a lei ela necessita uma rigidez. A gente precisa ter um comando rígido para você seguir a lei. Porque senão esculacha. Hierárquico. Senão vira bagunça. Se a gente continuar com esse negócio de, não, tudo bem, foi só um celular. Isso. Você não viu lá o Lula que exatamente. falou isso? Vai ficar Um prendendo menino só- de 14 anos. Só porque roubou o celular. Coitadinho. Só roubou Deixa o ele. celular. No livro eu conto vários casos, né, de pessoas mortas por causa de um celular. Tem um caso de um garoto, que eu conheci esse caso pelo Facebook, um garoto de 21 anos, tinha se formado, trabalhava numa loja, numa locadora na época, ele morava em Copacabana, pegou o metrô, foi num show em outro lugar, ele saiu do metrô, andou 100 metros, levou um tiro na cabeça, por causa de um celular. Muito E aí, louco isso. quem matou ele era um menor de 18 anos. E qual foi a pena desse assassino, né? Ele foi condenado a ir à aula durante o dia e à noite ficar num abrigo. E aí a mãe desse garoto escreveu um texto no Facebook. Se você ler o texto que ela escreveu, tá no meu livro. Eu duvido que você não chore. É verdade. Ela dizendo, cara,
O grande Mota, problema do celular é mais gente ganhando dinheiro. Você tá muito. Você quer um programa pra você? A gente faz. Deixa o cara Gueré participar, Show. pô. Não, a gente faz. Tá Gueré participativo. Show. Se você quiser à noite, a gente faz. A galera fala que Deixa eu falar sério. mas olha aí, Mota, o Emílio. Twitter RMota2. Mota, muito obrigado. O Instagram dele é Roberto Mota, nosso companheiro aqui da Jovem Pan, lançando A Construção da Maldade. Tá certo. O lançamento vai ser na Paulista, no Conjunto Nacional, na Livraria Drummond do Conjunto. Quando é? Hoje? Hoje, às 19 horas. Vai Você lotar. devia ter falado. Então, hoje, 19 horas, aqui no Conjunto Nacional, Livraria Drummond, o lançamento, onde você pode ter a assinatura. O autógrafo. O autógrafo do Mota.